Boa tarde e saudações a cada um de vocês. Não importa em que fuso horário este anúncio especial os encontre. Sabemos agora que algo de natureza muito profética aconteceu e queremos falar sobre que o Sr. Trump, como vocês sabem, ganhou a eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos da América. E isso é muito sério, é de natureza muito profética. Antes de entrarmos nisso, queremos pedir a Deus que Ele esteja conosco e queremos orar por suas bênçãos, porque se houve um tempo em que precisamos de Deus, precisamos dele bem agora. Juntem-se a mim enquanto vamos ao Senhor em oração. Seja o que for o que você estiver fazendo agora, pare agora mesmo, porque isso é muito sério. Pai Celestial, estamos gratos por termos esse privilégio de poder parar o que estamos fazendo agora e recorrer a Ti, ó Deus do céu, porque somente o Senhor pode nos ajudar neste momento. Como o salmista diz, é tempo de trabalharmos, ó Senhor, pois eles anularam a Tua lei. E nós estamos vendo isso prestes a acontecer bem diante de nossos olhos. Por favor, ajude-nos antes que seja tarde demais. Fique conosco agora, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, algo especial aconteceu, algo profético aconteceu. Isso é uma loucura. Esta é uma vitória magnífica para o povo americano que nos permitirá tornar a América grande novamente. O Sr. Trump venceu as eleições presidenciais de 2024 e isso é muito sério. Acabamos de voltar da América do Sul durante uma série de reuniões e Deus abençoou com seu espírito e com o poder, mostrando algumas dessas mesmas coisas que estamos falando e sabíamos que estava prestes a acontecer. Partimos amanhã para iniciar mais uma série de reuniões e estamos prestes a sair para isso, mas Deus me impressionou que preciso dizer algo sobre isso bem agora. Porque precisamos de Jesus como nunca precisamos dele antes. Em Apocalipse capítulo 7, Deus fala de nosso tempo e do que está acontecendo hoje e por que precisamos orar por sua misericórdia. Em Apocalipse capítulo 7, Deus está falando de nossos dias e a profecia bíblica diz em Apocalipse 7, verso 1: E depois dessas coisas eu vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse na terra, nem no mar, nem em nenhuma árvore. E então a Bíblia diz: E vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi dado ferir a terra e o mar, dizendo: Não feri a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Esta imagem dos últimos dias, da profecia do fim, que está prestes a acontecer, Deus está segurando os ventos. Esta é uma imagem do que Deus disse que aconteceria nestes últimos dias. De fato, o profeta no volume 5 dos Testemunhos, página 717, falou desta mesma cena e nos deu instruções proféticas. E diz no volume 5 da página 717, especialmente se nós, com fé inabalável, buscarmos a Deus por graça e poder para ser dado a seu povo. Agora não acreditamos que tenha chegado o momento em que ele teria nossas liberdades restringidas. O profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, e que o vento não deveria soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores. E então a profetisa diz que viu aquele outro anjo descendo para conter todas essas coisas. E então a profetisa diz que isso aponta o trabalho que temos agora para fazer. Uma vasta responsabilidade recai sobre homens e mulheres de oração em toda a terra, para pedir que Deus afaste esta nuvem do mal e nos dê. E aí a profetisa diz: não apenas mais alguns dias, não apenas algumas semanas, não apenas alguns meses, mas ela diz que devemos orar para que Deus nos dê mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Clamemos a Deus para que os anjos possam segurar os 4 ventos até que missionários sejam enviados a todas as partes do mundo. Isso é o que Deus nos pede para fazer bem agora. Devemos estar orando: Senhor, nos dê mais alguns anos. Porque o que aconteceu foi profeticamente. Na ordem natural das coisas, deveríamos ver uma guerra civil este ano. E o ano que está chegando em 2025. Será necessário um milagre para sairmos de 2025 sem ver tudo isso acontecer. Vocês sabem que nenhum outro presidente selecionado ou eleito ou candidato já enfrentou o que o Sr. Trump enfrentou e voltou.
Vemos acusações que foram feitas contra ele em muitos estados diferentes. Vemos que ele foi indiciado. Vemos que ele sofreu impeachment. Vemos que houve chamadas tentativas de assassinato contra sua vida. Parecia que nenhum outro candidato poderia ter superado tantas coisas para obter o voto popular, para obter os votos para a eleição presidencial. Mas o Sr. Trump foi selecionado. Por quê? Não é por causa do Sr. Trump. Isso é de natureza profética. E nós devemos entender o que isso significa bem agora. Precisamos também entender que no primeiro mandato presidencial do Sr. Trump como presidente, seus 4 anos, ele não pôde fazer muito do que queria fazer. Não o fez por causa do controle do Senado e da Câmara, do jeito que ele queria. Ele era o presidente tentando fazer as coisas, mas estava sendo impedido a cada passo. Mas agora, o poder republicano virou o Senado. Eles têm o controle do Senado. Eles têm a presidência. Eles também têm o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson. E vocês sabiam que foi dito que o Sr. Johnson e o Sr. Trump disseram recentemente que têm um pequeno segredo que não divulgarão e que só divulgarão até que a corrida tenha sido vencida. E a corrida foi vencida. E acho que com nosso segredinho vamos nos sair muito bem com a casa, não é? Nosso segredinho está tendo um grande impacto. Ele e eu temos um segredo. Vamos contar a vocês quando a corrida tiver acabado. Eu quero que vocês entendam algo. Isso está levando ao desenvolvimento da imagem da besta. Está chegando, e a inspiração diz que isso é o último ato do drama, a aprovação de uma lei dominical. E será tarde demais para os adventistas do 7º dia se prepararem e ficarem prontos. E Deus está tentando nos dizer que isso é agora, porque o fim de todas as coisas está próximo. E vocês sabem o que eles têm reservado? Projeto 2025, Projeto 2025, Projeto 2025, o Projeto 2025 de Trump. Aqui está um manifesto de 922 páginas. Essencialmente, no que isto se resume, é uma visão do país que privilegia e prioriza os cristãos em uma versão particular do cristianismo. O Sr. Trump quer levar nosso país para trás. Ele e sua agenda extrema do Projeto 2025. O Projeto 2025 é a união da Igreja e do Estado juntos, o que é apenas o desenvolvimento da imagem da besta. E todos esses projetos o diabo está montando bem agora. Mas adivinhem, quais projetos Deus tem que Ele está montando agora também? E devemos estar em sintonia com o que Deus diz que deveria acontecer bem agora. É hora de um centro de treinamento a ser totalmente estabelecido, onde as pessoas possam ser treinadas para estudar e entender esta mensagem. Deus nos impressionou para montarmos um armazém de alimentos de saúde e iniciarmos uma fábrica de alimentos. E pela graça de Deus estamos seguindo em frente. Deus disse, e há uma razão, porque o tempo é muito curto. O que José fez no Egito é hora do plano de Deus ser totalmente colocado em prática. E Deus vai fornecer tudo. Não temos todos os recursos, não temos toda a mão de obra, não temos tudo o que é necessário, mas adivinhem, Deus vai fazer conosco ou sem nós. Mas eu quero que Deus me use, quero que Ele use você. E se pegarmos o que temos e investirmos tudo na causa de Deus, Deus nos usará para avançar e terminar esta obra. Retornaremos nas próximas semanas e meses, explicando alguns dos planos que Deus detalhou e delineou e que precisamos nos reunir e usar para terminar este trabalho. Pedimos suas orações, pedimos que vocês orem a Deus, reconsagrem suas famílias. Se alguma vez houve um tempo para os casamentos serem salvos, para as famílias serem salvas, para os jovens voltarem-se para Deus, para todo o povo de Deus acordar, é agora. Não importa se um homem se autodenomina progressista, liberal ou conservador, nós devemos crer na verdade presente de Deus em Jesus. Precisamos acordar e vir a Jesus. Precisamos entender essa mensagem do lugar santíssimo. Precisamos ver como fazer para terminar esse trabalho juntos. E pela graça de Deus estaremos nos apresentando para ajudar no que for preciso para terminar este trabalho, para que possa ser feito. Vamos orar juntos, mas a primeira coisa que precisamos fazer é nos reconsagrarmos e pedir a Deus, Senhor, salve nossas famílias. Precisamos de uma experiência real com Jesus, não uma experiência fingida, não uma experiência superficial.
superficial falsa, mas um relacionamento pessoal íntimo e íntimo com Cristo. Não nos resta muito tempo, então, por favor, orem por nós enquanto oramos por vocês. Nós vamos seguir em frente para terminar esta obra e nada nos impedirá se Deus estiver conosco. Não desanimem, embora haja trevas ao redor, Deus terá uma equipe para terminar seu trabalho e Ele os está reunindo bem agora. Você fará parte disso? Vamos orar. Ó Pai do céu, estamos muito gratos por nada te surpreender e pelo Senhor estar organizando em todo o mundo um povo que estará preparado para terminar este trabalho. Queremos que o Senhor comece conosco, nossa casa, nossa família, e então queremos que o Senhor nos use para alcançar o máximo que pudermos, antes que seja tarde demais. A profecia está se cumprindo rapidamente. Satanás reuniu os seus projetos, e agora é hora de vermos teus projetos divinos, não os nossos, para avançarmos com fé, para que possamos terminar o seu trabalho. Abençoe-nos agora, Senhor. Dê-nos mais alguns anos de graça, não para que possamos desperdiçá-los egoisticamente, mas para que possamos nos preparar e preparar outros. Agradecemos por seu amor e pelo que o Senhor está fazendo bem agora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus os abençoe. Maranata. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vou escrever algo no quadro agora. O que estou escrevendo? Agora o diabo quer que eu pare por aqui, porque ele dirá, eu os tenho agora, mas vou colocar algo lá. Louvado seja o Senhor. Mas irmãos e irmãs, 2025 mais ou menos, significa algo para todo aquele que acredita na palavra de Deus. Significa algo até mesmo para o historiador, que conhece a história, ou o cientista que conhece a ciência, ou o economista que conhece a economia, ou o colapsologista que conhece sobre os colapsos da sociedade. Todos que são especialistas em todos os campos do conhecimento, se vocês ouvirem a realidade, eles nos dirão que há algo significativo que acontecerá em 2025. Quais são as duas próximas palavras? Mais ou menos. A inspiração diz que os pensadores reconhecem isso. Os homens sábios, eles reconhecem que estamos à beira de uma grande crise estupenda. Mundialmente, global em seu escopo. Antes da primeira vinda de Cristo, houve um tempo de angústia. Antes da segunda vinda de Cristo, haverá um tempo de angústia. Os homens sábios sabiam que haveria um tempo de angústia antes da primeira vinda de Cristo, sim ou não? Sim. E quando eles falaram sobre o que sabiam, perturbou a todos. Quando os sábios começaram a lhes contar sobre o colapso de tudo que estava desmoronando, eles ficaram perturbados, mas não apenas o mundo. Adivinhem quem mais ficou perturbado? Os adventistas do sétimo dia. Quando você começa a falar sobre 2025, mais ou menos, você sabe o que acontece com a maioria dos adventistas do sétimo dia? Quando ouvem essa palavra, eles começam a tremer e ficam perturbados, assim como na primeira vinda de Cristo, quando poderíamos ter conhecimento se tivéssemos estudado as profecias. Às vezes alguém pode dizer, e quando alguém se aproxima diz, bem, ministro, o Senhor não pode dizer 2025 mais ou menos, isso não é verdade. Não acredito que seja 2025, porque como eu poderia me livrar disso de 2025? Esta não é uma forma de tomar uma decisão. Bem, não acho que isso possa ser o fim do mundo, porque se for o fim do mundo, isso significa que só me restam alguns anos. Isso não é evidência. Isso não é história. Isso não é ciência. Isso não é Bíblia. Isso é tolice. Meus irmãos e irmãs, se Jesus morreu na cruz em 31 AD, cerca de 4.000 anos da história da humanidade saíram de cena. Quanto tempo ainda restaria? 2.000 anos. Se você somar 2.000 anos desde 31 AD, vai obter o quê? Falem comigo todos. 2031. Mas como não sabemos a hora exata em que o pecado começou, adivinha o que é que nos diz? 2031. Adivinha o que? Mais ou menos. Não é um tempo definido, mas é a última geração. Foi isso que os sábios disseram, os mesmos anos. Não podemos dizer o dia e a hora, mas podemos saber que é um limite.
Então, onde entra o ano 2025, que está chegando? Vejam, 6.000 anos nos levam quando Jesus volta pela segunda vez, mas como adventistas do sétimo dia não temos até 6.000 anos. Um pouco antes de 2031, mais ou menos, pouco antes dos 6.000 anos, algo vai acontecer nessa terra. E o que será? Digam-me todos juntos. A crise da lei dominical em 2025. Mais ou menos. Mas não peço que você acredite em mim, não porque eu digo isso, mas porque os fatos dizem isso. Deus está nos dizendo que devemos olhar para o peso das evidências e depois tomar nossa decisão. O que você acha? Eu quero lhes mostrar, pela graça de Deus, o que o peso da evidência diz. Eu prometo a vocês, ouçam também com muita atenção. Será um milagre divino. O quê? Será um milagre divino para nós se chegarmos a 2025 sem aquela crise. Agora, se eu fizer uma declaração como essa, poderíamos voltar para a história, a ciência, a economia, a todos os campos do conhecimento, voltar e, o mais importante, a Bíblia, e verificar todas essas coisas que foram ditas. Precisamos fazer isso, sim ou não? Você quer fazer isso comigo? Porque, meus irmãos e irmãs, eu quero vos dizer que o que estamos estudando é fazer um êxodo e um lar adventista. Se houve um momento para sair fora do sistema babilônico mundano, é agora. E agora este é o plano de Deus, para que pela graça de Deus possamos estar em posição de concluir a obra. É agora, meus irmãos e irmãs. Agora é a hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais próxima do que? Meus irmãos e irmãs, o que eu quero que vejamos é que Deus está tentando nos mostrar algo sobre o êxodo que precisa ser feito. Ouçam, vocês sabem que nunca nos tornaremos amigos de Deus se não fizermos o êxodo. Você quer fazer esse êxodo comigo? Sim ou não? Você acredita que chegou a hora? Sim ou não? 2025, mais ou menos, é isso. Eu prometo a vocês. Vocês querem um pouco mais? É melhor colocar o cinto de segurança agora. Se não conseguirem mais nada esta noite, consiga isto. A melhor coisa que podemos fazer agora é nos tornarmos amigos de Deus. Me deem outro sinal de que a porta da graça está prestes a se fechar. Desastres naturais, mudanças climáticas. Ela diz, o Senhor mostrou-me. Ela não está confusa. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Pausa aí. Então, o que isso significa? Então pergunta, se ela diz que os eventos relacionados ao encerramento do tempo de graça, que precisamos entender bem, com base nisso, dê-me um evento que deve acontecer antes do encerramento do tempo da graça, com base nesta citação, a imagem da besta ou a lei dominical nacional. Eu paro e faço uma pergunta novamente. Esta é a mentalidade. Quando a lei dominical vier, a imagem da besta será formada antes que o tempo da graça termine. Então, quando a imagem vier, o tempo da graça ainda estará aberto? Eu ainda tenho algum tempo? O tempo de preparação acabou. Agora observem a citação não terminou. Palavras azuis, ela diz, para isso. O que é isso? Me ajudem, o que é isso? A crise ou a imagem da besta, certo? A lei dominical. A lei dominical é para ser o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então, quando a lei dominical estiver em vigor, digam-me do que ela chama isso de teste. Então, quando o teste vier para mim, não aqui, mas quando o teste vier para mim bem aqui, depois que eu sou testado, seja para o selo ou para a marca, para a vida ou para a morte, depois que eu sou testado, digam-me o que ela diz que será decidido? O meu destino eterno. Então pergunta, se meu destino eterno será decidido quando termina o tempo de graça para mim? Assim que eu passar pelo teste. Então, se a lei dominical nacional for aplicada agora, não terei que esperar meses ou anos. Assim que for testado, o meu tempo de graça termina. Sim, para a vida ou para a morte. Para a vida ou para a morte. E por quem Deus começa o teste? Com Babilônia? Ele começa com sua igreja. Quando o anjo recebeu uma ordem para selar, ele diz para começar no meu santuário. E eles começaram com os homens antigos que estavam diante da casa. Então, quando o selo começa primeiro com a igreja. Devemos estar prontos para a introdução da lei dominical.
Então, qual é o clamor da meia-noite? A lei dominical. Então, quando o clamor da meia-noite for ouvido ou quando a lei dominical vier, podemos nos preparar para a crise? Amigos, quando o clamor da meia-noite for ouvido, a preparação acabou. A preparação acabou. O clamor da meia-noite é a lei dominical. Isso é o que é. E o que causa a lei dominical? Você disse que é a união do quê? Da igreja e do Estado. Quero que vocês escutem. Trump, este é o senhor ex-presidente Donald Trump. Aí diz que ele será o próximo presidente. Eu quero que vocês escutem, e pelo jeito muitos estão dizendo isso, que esta é a última eleição da América. Eles estão dizendo que depois disso eles vão... Vocês sabem, o que eles estão dizendo é profético. Eles não sabem que estão falando profeticamente, mas estão dizendo que depois desta eleição não haverá outra eleição. Depois desta eleição, eles dizem que a América é um ponto de virada, que depois desta eleição eles estarão. Agora, eles dizem isso por suas próprias razões, mas na verdade estão falando profeticamente que esta é de fato a última eleição. Então, se Trump vencer a lei dominical, não acho que vocês terão outra eleição neste país. Não acho que vocês terão outra eleição. E é melhor eu realmente dizer que a data, lembrem-se disso, 5 de novembro, acredito que será a data mais importante na história do nosso país. Eu acredito nisso. Então ele também mencionou que seria a última o quê? Eleição. Esta será a última eleição. Essa é a minha previsão. Agora, nada é mais importante, nada é mais importante. Acho que esta eleição, acho que é a eleição mais importante da nossa vida. Esta não é uma eleição comum. O outro lado quer tirar a sua liberdade de expressão. Agora pausem aí. O que é que ele disse que esta é o quê? A última eleição, a última eleição. A última eleição. Agora escutem Trump. Eu disse, deixe-me ver o gráfico caindo. Isso foi uma sorte, mas talvez não sorte, talvez bem ali em cima. Talvez ele tenha olhado para mim. Ele disse, você é o homem mais sortudo. Eu disse, não, talvez seja outra coisa. Mas ele não poderia acreditar. Vocês sabem, a coisa mais legal quando as pessoas dizem que foi Deus, e Deus desceu e Ele salvou você, porque quer que Ele traga a América de volta. Tantas pessoas dizem isso. O que Trump acredita que será sua missão quando ele se tornar presidente? Para trazer a América de volta para Deus. É isso que será a união entre igreja e Estado? Sim, amigos, uma união entre igreja e Estado. Escutem. O cristianismo é a maior coisa que falta neste país e eu realmente acredito que precisamos trazê-lo de volta e temos que trazê-lo de volta rápido. Acho que é um dos maiores problemas que temos. É por isso que nosso país está ficando descontrolado. Perdemos a religião em nosso país. O que ele disse? Que a única maneira de salvar a América, o país, se for eleito, o que deve ser feito? Trazer de volta para Deus. E sabemos que as famílias e as igrejas e não os funcionários do governo sabem melhor como criar uma comunidade forte e amorosa. O que Trump disse? Ele disse que sabe como fazer uma boa comunidade. Ele disse o governo, ou ele disse que as igrejas sabem como fazer isso? As igrejas. Como chamamos isso? Igreja e Estado. E acima de tudo sabemos disso. Na América não adoramos o governo, nós adoramos a Deus. Agora eu quero mostrar um negócio muito interessante para vocês. Muito interessante. Essa daqui é Alice Bailey. Quem é essa? De verdade, eu não queria nem estar mostrando isso. Mas para vocês entenderem as coisas, eu acho que tem o seu lugar. Essa mulher é a mãe do movimento de Nova Era. Ela é a mãe da Nova Era. Ela foi contemporânea de Ellen White. Okay? Ela escreveu dezenas de livros ocultistas ditados por uma entidade espiritual. Vocês estão entendendo o B.O. aqui? Um espírito ditou para ela os livros dela. Não parece o Ellen White, que teve visões de Deus? Por isso que muita gente diz que ela é a Ellen White de Lúcifer. É a contrafação da profetisa verdadeira de Deus. Porque Satanás ele faz contrafação de tudo, você sabe. Ele tenta imitar Deus em tudo. Isso aqui seria a imitação do espírito de profecia. Ela fundou, para você ter uma ideia, ela fundou a Lucifer Publishing Company, que seria a casa publicadora de Lúcifer. Ela fundou um negócio desse. Pegou tão mal esse nome, que eles depois mudaram o nome da casa publicadora. Hoje se chama Lucis Trust, mas originalmente era a casa publicadora de Lúcifer.
Então você tem noção do tipo de gente que a gente está tratando aqui. Satanás falava diretamente com essa mulher. Vocês entenderam? Muito bem. O que ela ensina? O que o Espírito ditou para essa mulher? Veja só algumas coisas. Ela ensinava que existe uma entidade superior divina supervisionando o nosso planeta, cujo objetivo é evoluir a humanidade ao patamar da divindade. O que Satanás fez com Eva na árvore? Vocês lembram? Você vai ser igual a Deus, eu vou te guiar. Se você fizer o que eu estou falando, eu vou te guiar e você vai ser igual a Deus. Segundo Alice Bailey, essa entidade, ela tenta guiar-nos para sermos como Deus. O nome dessa entidade é Logos. Eu acho que alguns aí se estremeceram quando viram isso daí. Alguém quer explicar por quê? Em João 1, exatamente. Em João 1, o que diz lá? Alguém sabe de cabeça? João, capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus. Qual é a palavra grega para verbo? Logos. Ou seja, mais uma contrafação. Satanás se colocando no lugar de Deus, colocando no lugar de Jesus. Para atingir seu objetivo, o Logos, Satanás, nesse caso, conta com a ajuda de seres espirituais divinos. Que seriam quem? Os anjos caídos. Ok? Quem são esses anjos, esses seres espirituais que ajudam o Logos? São o Buda, o Krishna, Jesus Cristo, entre aspas, Maitreya, o Ashtar, lembra do alienígena lá? Entre outros, existem outros. Este grupo de seres espirituais são conhecidos como os mestres ascensos, ou também como a hierarquia, tá? Ou seja, resumindo isso daí, Satanás e os anjos caídos são a hierarquia, entenderam? Simples. Satanás e os anjos caídos são a hierarquia, só isso, tá? E eles são o Buda, se fingem ser Buda, Ashtar, etc. Agora, Alice Bailey disse que tem um ano na história da humanidade que será o divisor de águas. Que coisas imensas, em termos de conhecimento do sobrenatural, vão começar a ser difundidas nesse planeta. Um ano específico, segundo ela. E ela viveu na época de Ellen White, hein? Que ano vocês acham que é esse ano divisor de águas na história da humanidade? Segundo ela, 2025 é o ano divisor de águas na história da humanidade. Por quê? Por quê? Ela explica por quê. Veja só. A luz, para eles, para os ocultistas, luz é Lúcifer, tá? É a mesma coisa. A luz inundará a Terra e atingirá o seu clímax a partir de 2025. Seremos capazes de enxergar almas, o que mudará radicalmente o mundo como conhecemos hoje. Ellen White não diz que quando essas coisas todas, esse ciclo satânico estiver acontecendo, nós veremos espíritos dos nossos parentes que morreram? Ela não fala isso, se você já leu? Ela não fala que nós veremos os apóstolos que ressuscitaram, que melhor, vieram do céu, enfim, como espíritos. Ela diz isso. Então bate. Nós veremos as almas a partir de 2025. E o mais impressionante, pouco tempo após esse ano, Cristo voltará e a hierarquia, Buda, Krishna, etc., se mostrará fisicamente a nós. A partir de 2025. Não que vai ser em 2025, tá? Não é isso. Em 2025 vai acontecer tudo isso. Não. Mas 2025 é o start, é o iniciar, em que pode ser também nesse ano, pode ser em 2026 ou 2027. Todas essas coisas vão começar a acontecer e os seres humanos vão enxergar isso tudo. Vocês compreenderam o que está sendo dito aqui? Então, a hierarquia será vista visivelmente a partir de 2025. A grande pergunta é, o nosso Deus Todo-Poderoso vai permitir que essas coisas aconteçam? Sim ou não? Porque Deus tem que permitir. Vocês entenderam? Quem manda aqui é Deus. A pergunta é, ele vai permitir ou não vai? É possível. Possível, tá? Por isso, queridos, fica aí a palavra de cautela. Vamos observar. Mesmo assim, queridos, é uma coisa de se prestar atenção. Porque não é uma coisa vaga. Vocês entenderam? O mal declarou um ano. Ele disse o que ele quer. Os conservadores nos Estados Unidos declararam a vontade deles. Queremos 2025. O próprio Satanás falou, em 2025 em diante, eu quero aparecer fisicamente. Então temos uma data. Eu não estou inventando, pegando versos bíblicos aqui, fazendo cálculos e dizendo, gente, eu acho que 2020... Não sou eu, não é Deus, não é a Bíblia, não é Ellen White. Não, o lado do inimigo está dizendo isso. Então é algo para prestarmos atenção, ok? E finalmente, a ressalva que eu quero fazer, e que é o mais importante, é a nossa preparação, gente. É a nossa preparação. Será que temos um líder a quem todos afluem em Roma em busca de orientação moral nos tempos em que vivemos? Bem, aqui temos Yuval Noah Harari, um autor muito famoso que disse: nós teremos um mundo totalmente diferente após o coronavírus. E nessa luta contra a pandemia, nós precisamos de uma liderança
mundial. Catholic Herald. O plano de Deus é unir toda a humanidade, diz o Papa. Então o Papa está pedindo essa união. Esse é o Catholic Press. E diz, o Papa quer que todos os povos se unam devido à pandemia do coronavírus. Esses sinais são importantes, que estão levando exatamente à condição que a Bíblia descreve na primeira vinda de Cristo. Aqui temos Gordon Brown, um dos ex-primeiros ministros da Inglaterra, que sugere um governo global para combater o coronavírus. Angela Merkel pede uma nova ordem mundial. Estas são as manchetes que gritam aos nossos ouvidos. Kissinger diz que nem mesmo os Estados Unidos conseguem derrotar o Covid-19 sozinhos. Sua solução? Um governo global de nova ordem mundial, obviamente. E o mundo será diferente depois do coronavírus. E nós teremos as condições que prevaleciam antes. Obama dispara a bomba do coronavírus. Tudo isso se deve às mudanças climáticas. E é ele que tem apoiado o Papa quando veio fazer seu discurso. Quando eu leio isso e ouço todas essas pessoas falando sobre teorias da conspiração, não estamos lidando com teorias da conspiração, estamos lidando com cumprimentos proféticos. Quão próximo estamos nós dessa aparição? É fascinante que o rabi israelita diz que já está tendo reunião com o Messias. Agora, não estou usando isso como marcação de tempo. Eu uso isso como informação de suporte de que as condições descritas na Bíblia e no espírito de profecia já estão maduras. Elas estão aí para que percebamos. Só estou analisando os sinais, pois é isso que somos informados a fazer. Minha pergunta, então, é esta. Se Cristo veio exatamente há 4.000 anos depois do pecado de Adão, e se acrescentarmos 2.000 anos, poderia o mundo terminar em 2027, de acordo com esses cálculos? Pois lembremos, Cristo veio no ano 27, quando 4.000 anos se passaram desde a queda de Adão. Se acrescentarmos 2.000 anos a isso, para chegarmos aos 6.000 anos, teremos o ano 2027. E lembre-se, não estou marcando tempo, só estou citando o espírito de profecia. Trata-se de uma citação que diz, após 6.000 anos de pecado, a terra foi renovada. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado será restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Qual é o contexto dessa citação? Bem, o contexto é a restauração final, quando os santos vão possuir este reino e a terra para todo o sempre. Então, é depois do milênio, quando a Terra será restaurada ao que era originalmente. No entanto, mesmo depois do milênio, o período de tempo que Satanás tem combatido contra esse governo é de 6.000 anos. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da Terra. Trata-se do período de tempo de toda a sua luta. Lembrem-se que, durante o milênio, ele não consegue lutar. Ele está preso por 1.000 anos. Ele está inativo. Não tem poder para fazer coisa alguma. Então, como nós entendemos isso? Analisemos a preparação de Satanás para a batalha final. Sou eu que estou escrevendo. Quando os ímpios são ressuscitados, Satanás deve ter um tempo para prepará-los para a batalha. Se 2027 é o fim do período de 6.000 anos de combate contra Deus, então isso excluiria o tempo de preparação requerido após os ímpios serem ressuscitados. Seria possível, só estou formulando uma pergunta, que um tempo pudesse ser abreviado dos 6.000 anos antes de 2027? Se sim, então Cristo deve vir em algum momento antes de 2027 para que isso ocorra. E isso se tomarmos as profecias no espírito de profecia como definitivas no tocante ao tempo. Em Romanos 9:28 diz que ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então haverá um tempo que será abreviado. Quero lembrá-los novamente que não estamos marcando tempo, mas permitindo que a Bíblia e o Espírito de profecia falem por si mesmos. Apocalipse 20, versos 3, diz, acerca do diabo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1.000 anos se acabem. Então aqui temos os 1.000 anos de descanso completo. E depois disso, importa que seja solto, por um pouco tempo. Então, depois de 1.000 anos,
Há um pouco de tempo em que ele será ativo novamente, mas quando chegarmos à restauração da terra, Satanás terá estado em atividade por exatamente 6.000 anos, de acordo com a citação anterior. Então, e quanto a esse pouco de tempo? E acabando-se os 1.000 anos, 20 verso 7, Satanás será solto da sua prisão e pode novamente começar a enganar as nações. Essa é a versão bíblica. Agora analisemos o espírito de profecia. Isso agora é depois dos 1.000 anos. A cidade de Deus desceu a esta terra. Um plano foi elaborado para que os pés de Jesus aterrizem no Monte das Oliveiras e a cidade desce nessa área purificada. E o que acontece em seguida? Então Jesus e todo o cortejo de santos anjos e todos os santos remidos saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos. E eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. Isso está exatamente de acordo com a descrição bíblica da segunda ressurreição. Os reis e os nobres da terra, os vis e os desprezíveis, os doutos e os ignorantes surgem juntamente. Todos contemplam o Filho do Homem e os mesmos homens que os desprezaram e dele escarneceram, que lhes puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana. Contemplam-no em toda a sua majestade real. Os que cuspiram nele na hora de seu julgamento, agora se desviam de seu olhar penetrante e da glória do seu rosto. Os que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, olham agora para os sinais de sua crucifixão. Os que lhe alancearam o lado, veem os sinais de sua crueldade em seu corpo e sabem que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal. E levantam, então, um pranto de angústia longo e demorado, fugindo para esconder-se da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos estão procurando esconder-se nas rochas para se defender da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram. E oprimidos e afligidos por sua majestade e extraordinária glória, unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Agora, o que acontece em seguida? Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade e as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Vi então que Satanás novamente começava a sua obra. Então aqui temos, novamente, um tempo em que Satanás vai tentar roubar o governo de Deus dele. E esse período em que combatia contra Deus é exatamente 6.000 anos, de acordo com aquela citação anterior. Passou por entre seus súditos e fez do fraco e débil forte, e disse-lhes que ele e os seus anjos eram poderosos. Apontou para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado. Havia poderosos guerreiros e reis que eram muito hábeis em batalhas e que haviam conquistado reinos. E havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. E ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Ali se achavam homens de elevada estatura e porte nobre que haviam tombado na batalha enquanto sedentos de conquista. Ao sair das suas sepulturas, reatam a corrente de seus pensamentos no ponto em que cessara por ocasião da morte. Possuem o mesmo desejo de conquistar que os governava quando tombaram. Satanás consulta com seus anjos, e então com aqueles reis, conquistadores e homens poderosos. Olha então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca, e que eles podem subir e tomá-la, e possuir suas riquezas e glória. Satanás consegue enganá-los, e todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Há muitos homens hábeis naquele vasto exército e constroem todas as espécies de instrumentos de guerra. Isso leva tempo. Que tipo de armas construirão? Serão espadas? Ou haverá homens engenhosos que podem construir armas nucleares para tentar lançá-las sobre seu inimigo? Então, com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Cada companhia tem o seu líder e é observada a ordem enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade. Minha pergunta é, quanto tempo leva para organizar este vasto exército, colocá-lo em companhias, nomear os líderes, construir as armas de guerra que serão necessárias para tamanha guerra cósmica? Jesus fecha as portas da cidade e este vasto exército a cerca e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito tremendo. Se formos a um teatro jesuíta, estou falando de Hollywood, veremos que já tivemos muitos filmes sobre a Terra completamente destruída e como eles criaram todas as armas e fabricaram todas as coisas necessárias para essa grande batalha final. Nos filmes, eles sempre eram bem-sucedidos, mas na história bíblica, o final é outro.
Jesus e toda a hóstia angélica e todos os santos, com as brilhantes coroas sobre as cabeças, ascendem ao cimo do muro da cidade. Jesus fala com majestade, dizendo: Aqui está, pecadores, a recompensa do justo, e contemplai meus remidos, a paga dos ímpios. O vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros da cidade, e ao serem testemunhas do esplendor de suas coroas brilhantes, e ao verem-lhes a face radiante de glória, refletindo a imagem de Jesus, e ao contemplarem então a gloriosa, inexcedível, e a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, desfalecem a sua coragem. Assalta-os uma intuição do tesouro e glória que perderam, e compenetram-se de que o salário do pecado é a morte. Eles veem a multidão santa e feliz que desprezaram, revestida de glória, honra, imortalidade e vida eterna, ao mesmo tempo em que estão fora da cidade com todas as coisas abjetáveis e abomináveis. Então a Bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu. 6.000 anos. Se é preciso tempo para preparar esse exército, quanto tempo é preciso? Eu não sei. Não vou marcar um tempo. Mas se estamos agora em 2020 e os 6.000 anos terminam em 2027, se os tomarmos como um período contínuo, e de acordo com o espírito de profecia, o período de 6.000 anos chegará ao ano de 2027. Mas o período de tempo é abreviado e acrescentado a essa porção de tempo quando ele prepara o seu exército. Então, quanto de tempo será abreviado? Eu não sei. Será que um ano seria o suficiente para organizar tão grande exército? Construir armas de guerra? Manter pessoas vivas e todas as coisas que são necessárias? É claro que isso leva tempo de preparação. Será que 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Eu não sei. Mas seja o que for, significa que estamos de acordo com o espírito de profecia nessa semana final. E se o tempo for abreviado, então Jesus deve voltar nos próximos anos. Portanto, o tempo é breve. É tudo o que estou dizendo. Não estou dizendo quando ele está vindo, mas que o tempo é breve. Mateus 24:48 diz: Mas se aquele mau servo, e esse servo é alguém que serve na igreja de Deus, disser no seu coração: O meu Senhor tarde virá. Em outras palavras, quando disserem: Não é isso, não se trata do princípio das dores. Não, ainda temos tempo. Jesus não virá em 100 ou 200 anos. Tenho ouvido isso de tantas pessoas. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Em outras palavras, se começarem a atacar aquelas pessoas que dizem que o tempo é breve, enquanto estão comendo e bebendo com aqueles que estão embriagados com o vinho de Babilônia, talvez estejam sentados em concílios ecumênicos discutindo essas questões e falando sobre os fanáticos que existem por aí, que dizem que o tempo é breve e que estão atentos aos sinais dos tempos. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e em hora que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não estou marcando tempo, irmãos e irmãs. Apenas analisei o que o Espírito de Profecia diz. E se essas citações são inspiradas, e não apenas influências de quaisquer outras fontes que existem por aí, então temos pouquíssimo tempo de sobra. Agora, o Senhor pode acrescentar a esse tempo? Atrasar a sua vinda? Pode abreviar esse tempo? Eu não sei. Não estou marcando tempo. Só estou dizendo que o tempo é breve. E ainda que uma pequena porção de tempo seja abreviada para a preparação no fim após o milênio, então o tempo é ainda mais breve. Eu creio que estamos nas últimas horas da história desse mundo e veremos um novo mundo emergir desse coronavírus. Talvez haja esse tempo de paz e novamente a repetição do tumulto do qual lemos. Talvez isso aconteça. Eu não sei. Mateus 24:3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, que ninguém engane vocês, dizendo que a vinda do Senhor não é senão daqui a muitos anos. Isso não está de acordo com os sinais dos tempos em que estamos vivendo. Eu posso ver as forças de Roma incrementando seu poder nos escalões de autoridades por toda parte nos governos. E posso ver a implementação das diretivas do homem da iniquidade. Ele está convocando a todos a se informarem sobre o assunto. E eu creio que estamos muito perto do fim. Se ficar provado que eu estou errado, estarei feliz, pois teremos mais tempo para pregar o Evangelho. Mas se essas coisas são verdadeiras e se pudermos tomar a profecia pela palavra, então nosso tempo é muito limitado. Preguemos as 3 mensagens angélicas. Façamos uso de cada capacidade e habilidade que Deus nos deu. Talvez Ele nos dê uma janela de oportunidade. Talvez não. Eu não sei. Mas o tempo é breve. Preparemo-nos para a vinda do Senhor.